Joel capítulo 2, verso de número 28 e 29, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e servas, e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amados, nós estamos prosseguindo com o mês quadrangular, não é? A primeira semana passada, nós estivemos falando sobre Jesus Cristo Salvador, a primeira doutrina, que conforme Ezequiel capítulo 1, versículo de número 10, foi o primeiro rosto que ele viu na visão dos seres viventes, foi o rosto de um homem. Mas o segundo rosto que ele viu foi o rosto do leão, e o rosto do leão, ele representa a doutrina de Jesus Cristo, o batizador, com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar acerca dessa doutrina. Muitas pessoas, eu já vi gente falando, olha, o Espírito Santo, ele foi liberado depois que Jesus veio, na época da graça. Então está vendo o Espírito Santo. No Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo. Essa expressão, essa maneira de colocar, ela é muito confusa e muito fraca, porque se não tinha o Espírito Santo nasceu agora, começou a existir agora? Não, claro que existia, mas ele atuava no Antigo Testamento, atuava sim, desde o início de tudo, o Espírito Santo atuava sim. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí continua: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, no Antigo Testamento, no primeiro livro, Gênesis, no primeiro capítulo 1, logo no verso 2, já está dizendo que o Espírito Santo estava operando. Portanto, o Espírito Santo operava desde o Antigo Testamento. Não é verdade que ele começou a operar só no Novo Testamento, não. Nós temos outras passagens que falam da atuação do Espírito Santo. Na criação do homem está registrado: façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança. Então, Pai, Filho e o Espírito Santo estavam planejando, falando a respeito da criação do homem. Depois nós vamos ver o Espírito Santo operando na vida e através da vida de homens. Nós vemos, por exemplo, profetas que têm visões celestiais, que têm profecias e revelações. Nós vemos reis como o rei Saul, que estava junto com os profetas, e lá junto dos profetas ele falava de mistérios e ele tinha revelações e profetizava. Porém, também não é verdade quando alguém pensa que era bocado de profeta, a gente andava tropeçando em profeta por todo lado, gente cheia do Espírito. Não é verdade, porque quando nós estamos lendo na Bíblia, está falando, olha, o profeta Jeú, o profeta Isaías e tal, é porque havia dois reinos. O povo de Deus, Israel, estava dividido em dois reinos, e às vezes ficava um profeta para todo o reino do norte e um profeta para todo o reino do sul. Dois profetas. Diferente de hoje, né? Hoje a gente encontra muita gente sendo profetas, não é? E é possível, porque o Espírito Santo hoje está muito mais atuante do que naquela época. Muito mais atuante do que naquela época, tá? Porém, quando nós estamos vendo e entendemos, porque preciso entender o que acontece na Bíblia do Antigo Testamento, nós entendemos que o Espírito Santo, ele era liberado em pessoas
selecionadas, seletas, especiais, com um propósito específico: ser um profeta, receber uma revelação, ser um rei, não é? E então isso faz com que a liberação do Espírito seria muito pontual, ou seja, muito pouco no povo daquela época. Porém, não era esta a vontade de Deus, não era este o desejo de Deus, que o Espírito Santo estivesse limitado a tão pouquíssimas e raras pessoas. Como eu sei disso? Quando eu leio aqui o livro de Joel, capítulo de número 2, os versículos de número 28 e 29, como eu acabei de ler com vocês. Acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Preste bem atenção. Deus então está nos falando, está nos dizendo, é como se Ele falasse essa história: vai chegar um tempo que o meu Espírito não estará mais limitado a umas poucas pessoas, não estará mais limitado a um grupo seleto de pessoas, porque eu estarei liberando o meu Espírito numa abrangência muito grande, para alcançar um número muito maior de pessoas. Claro, temos que ter um cuidado com a maneira de interpretar, porque todo texto tem que estar em um contexto, senão ele vira um pretexto para se pregar coisas inadequadas, não é? Quando nós lemos esse texto, a gente vê que Deus está falando para o povo dele, dizendo: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Está falando para o povo dele. Quando fala aqui sobre toda a carne, não está falando sobre todos os povos, de todas as raças, línguas e nações, assim, de qualquer maneira. Não, ele está falando sobre todas as pessoas que forem servos dele. Entenderam agora? Amém? Então o Senhor está dizendo: depois há de ser que eu derramarei meu Espírito sobre todo o meu povo, sobre todos aqueles que são o meu povo. Sobre esses eu vou derramar o meu Espírito, eu vou dar o Espírito Santo para eles. Então guarde bem isso que eu estou lhe falando. O batismo com o Espírito Santo é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Diga: o batismo com o Espírito Santo é a vontade de Deus para a minha vida. Fala com o seu vizinho que é a vontade para a vida dele. Diga: o batismo com o Espírito Santo é a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. É a vontade de Deus para a minha vida. E o batismo com o Espírito Santo é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Se é a vontade de Deus, por que Deus quereria que o Espírito Santo estivesse na vida das pessoas? No livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, já no Novo Testamento, não é? Atos capítulo 1, verso de número 8, Jesus Cristo está falando com os discípulos e dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Diga: testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus tem propósito. Muitas pessoas pensam que Deus dá o Espírito Santo para ele ficar sapateando, pulando, dançando, fazendo isso e aquilo. Não, não é. O propósito de Deus, biblicamente falando, não é. Pastor, mas a gente não pode cair no chão quando recebe o batismo? Pode. E eu conheço muita gente que caiu quando recebeu o batismo do Espírito, não resistiu. Eu conheço gente que caiu com o rosto em terra. Eu sei de gente que pulou bastante. Eu sei de gente que riu, gente que chorou, porque
a pessoa, o ser humano que recebe o Espírito, o expressa de forma diferenciada. Mas Deus não dá um Espírito para alguém pular, ou para alguém rir, ou para alguém chorar, ou para alguém cair com o rosto em terra. Não. O propósito de Deus ao dar o Espírito Santo é lhe dar poder. Diga poder. Poder. Diga poder. Poder significa autoridade, dinamismo, coragem, ousadia. Para quê? Ele disse, para quê? Sereis minhas testemunhas. Diga testemunhas. Testemunhas. Então ele dá poder para ser testemunha. Aquela pessoa, ela pode fazer o maior barulho do mundo. Quando ela está cheia do Espírito, ela pode pular, saltar, sapatear, rodopiar, cair pelo chão, levantar e cair de novo. Mas a gente só sabe se ela realmente está com poder pela sua capacidade de testemunhar, pelo poder de testemunhar do poder de Jesus Cristo. Entenderam agora? Amém, igreja? Então nós sabemos que é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor, é vontade de Deus batizar com o Espírito Santo, é plano, é projeto de Deus. Segundo, nós sabemos o propósito de Deus. Qual é o propósito dele? Propósito que nós sejamos cheios, a igreja seja uma igreja cheia de poder e manifeste esse poder para testemunhar acerca de Jesus Cristo. Aí vem o outro lado da moeda, e eu, e nós. Nós temos duas coisas importantes. A primeira delas, é preciso orar. Pessoa que tem vergonha de orar não vai ser cheia do Espírito, não vai receber. Pessoa que fecha a boca e não tem coragem de dar glória a Deus, que fica olhando para um lado e para o outro na hora da oração, não fecha os olhos e se entrega, como é que ele vai receber? Não vai, ele não vai receber. Porque quando Jesus falou, olha, livro de Atos, capítulo de número 1, quando Jesus falou com eles, olha, vocês vão receber poder quando descer o Espírito Santo sobre vós, no verso 14, olha o que diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. Perseveravam unânimes, eles oravam. Eles falaram, olha, daqui a gente não sai. Vamos ficar aqui nesse lugar, nesse cenáculo aqui, todo mundo junto. A gente dá um jeito de arrumar comida, a gente come, a gente vai ficar por aqui e não vamos parar de orar. Eles perseveravam unânimes em oração. Se aquela pessoa que quer ser batizada no Espírito, a primeira coisa ela tem que orar. Não precisa de orar bonito não, mas tem que orar. Não precisa de orar melhor do que os outros não, porque eu nem sei se existe orar melhor, né? Mas tem que orar. Eu não sei falar direito, mas ore, se entregue numa relação de intimidade com o Pai. Não sabe orar, pois feche os olhos, de glória, de aleluia, diga eu te amo, tu és maravilhoso, e se solte na presença de Deus. Amém? Segundo é pela fé. Todas as coisas se cumprem pela fé. Diga em oração, e é pela fé. Pela fé. Que diz em Hebreus 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. As coisas se realizam pela fé. Então nós sabemos que tem que ser através da oração e pela fé. Porém, preste bem atenção, muitas vezes, com o nosso olhar humano, nós criamos uma dificuldade, porque se é por fé, não é por merecimento. Diga comigo, é através da oração, é pela fé, e não é por mérito próprio, não é por merecimento. Porque eu vou lhe fazer uma pergunta e seja sincero: se fosse por merecimento, quem é que receberia o Espírito Santo? Ninguém. A palavra de Deus nos ensina que quem tropeça no ponto da lei, ele se torna culpado de toda a
a lei. Então ninguém mereceria receber o Espírito Santo. Por isso é que é pela fé. Eu vou falar rapidinho mesmo. Eu demorei a me converter porque eu elaborei uma teoria fraca, mais fraca do que caldo de bila. Isso eu aprendi aqui, né? Fraco como caldo de bila. De que eu estava na igreja, mas eu não precisava receber Jesus. Por que eu não precisava receber Jesus? Porque eu era bonzinho, eu era um jovem, e como jovem, eu era bem diferenciado do jovem daquela época. Eu nunca fumei na minha vida. Eu nunca bebi bebida alcoólica na minha vida, nem cerveja, nem uísque. Nunca bebi bebida alcoólica. Eu nunca roubei. Isso não era da minha índole. Eu nunca, vou usar a palavra aqui que as crianças não sabem o que é, e vocês nem sabem. Eu nunca fui no cabaré. Nunca pratiquei a prostituição na minha vida. Então, o que acontecia? E outras coisas mais que eu não vou fazer, falando isso aí, você já entendeu, né? O que acontecia? Eu estava na igreja e eu tinha um pensamento. Quando o pastor falava, olha, você tem que se converter, eu olhava e falava, olha, converter de quê? Eu não preciso me converter. Eu olhando para esse povo aqui, eu tenho certeza que eu sou mais santo do que a maioria deles. Tenho certeza. Nunca vi nada tão grave assim, não. Até que um dia o Espírito Santo me pegou e eu entendi que sem Jesus eu não sou nada. Mas aí veio a questão, depois de convertido, batizado nas águas, veio a questão do Espírito Santo. Gente, eu queria demais ser batizado com o Espírito Santo e não consegui. Eu falava, Senhor, eu creio demais, Senhor, e não consegui. E passou um tempão, meses, anos assim, acho que um ano e meio, menino, depois do batismo, acho que um ano e meio depois, mais ou menos, um ano e meio, 2 anos, depois do batismo, que eu fui ser batizado com o Espírito Santo. E com o passar do tempo, eu fui criando uma chateação, eu fui ficando chateado. Chateado pelo seguinte, eu comecei a olhar para os irmãos e falar, está errado. É um negócio desse. Eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, eu nunca isso, eu nunca aquilo, e nem aquilo outro também, eu nunca, nada. Aí chega aquele rapaz lá, mal chegou na igreja, 3 meses de convertido, já está batizado, falando língua estranha, e eu nada. Não é errado um negócio desse. E depois chega uma irmã lá, e antes de ser batizado nas águas, ela recebe o batismo do Espírito Santo. Eu não está certo um negócio desse, não é para mim não. Isso é para quem Deus coloca o dedinho e fala, é para aquele. Para mim não foi. Eu pensava comigo, mas é porque eu tinha um problema. Lembra do problema da minha conversão? Eu me comparava com os outros e me achava melhor do que os outros. Eu podia ser salvo sendo melhor do que alguém. Eu tinha que ser salvo em Jesus. E era a mesma coisa. Eu ficava olhando, aquela menina lá chegou agora, ela não era para ela ser batizada, eu é que era. Eu estava me comparando. Eu não estava pela fé, eu ainda, embora eu dissesse que era pela fé, eu ainda estava tentando viver pelas obras. Não funcionou. Até que um dia, numa vigília, por isso que eu amo vigília, chamo tanta vigília, gente, que é bom demais. Não é? Eu quero que vocês vão. Numa vigília, eu tive essa experiência. As coisas clarearam para mim. Ficou nítido para mim que sou o Senhor com a misericórdia dele. Era a vontade dele, era o desejo dele, mas eu estava atrapalhando com a minha maneira de me achar melhor do que os outros. Eu estava atrapalhando, eu tinha que depender dele. E naquele dia ele veio, ele sentiu o canal aberto, né? O canal ficou aberto e o fluir de Deus veio sobre a minha vida e me encheu com o Espírito Santo, e o Senhor me batizou naquela noite para a honra e glória, naquela vigília, para a honra e glória de Jesus. Foi maravilhoso. Amém, igreja? Agora, última coisa que eu vou falar com vocês. Quando nós observamos o batismo do Espírito Santo, muita gente acha que tem uma maneira de se comportar. Pastor, quem é batizado no Espírito tem que sapatear. Tem isso na Bíblia? Não tem, então não é obrigado. Se não tem na Bíblia, não é obrigado. Pastor, quem é batizado no Espírito Santo tem que cair pelo chão e sair rolando.
Tem isso na Bíblia? Então não é obrigado. Você não tem nada obrigado, gente. É simples assim. Pastor, quem é batizado no Espírito Santo tem que pular que nem um doido. Tem isso na Bíblia? Então não é obrigado, gente. É a coisa mais simples do mundo. Se não tem na Bíblia, não é obrigado. Pastor, mas eu acho tão bonito. Você pode achar bonito, mas o ser obrigado não é o padrão bíblico. Pastor, mas é obrigado a cair no chão? Não é. É obrigado a chorar? Não. É obrigado a rir? Também não. Não é obrigado a nada. Não há nada na Bíblia que diz que tem um comportamento que seja padrão. Quando nós lemos Atos capítulo 2, que fala do primeiro derramar do Espírito na era neotestamentária, na era da graça, lá diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, já estou lendo, Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí alguém fala, bom, pastor, eu já entendi. Então tem que ter um vento impetuoso. Espera aí. Em outras partes, que a Bíblia interpreta assim mesmo, em outros textos de batismo no Espírito Santo na Bíblia, volta a falar desse vento? Não fala. Então, não é obrigado. Não existe como confirmar que esse vento acontece em outros lugares. E o fogo que vem do céu, uma chama de fogo que vem sobre a cabeça, também não se fala de uma chama visível em um outro lugar. A única coisa que se repete é o falar em línguas estranhas. Amém? Pastor, isso quer dizer que nunca mais vai ter chama de fogo na cabeça de alguém? Não estou dizendo isso, não pode ter. Claro que pode. Isso não quer dizer que nunca mais vai ter vento? Não, também não estou dizendo isso, pode ter. Por que não? Eu tive um culto lá na igreja do Bom Sucesso que eu fiquei impressionado. Tinha um vento tão forte que eu ouvia, que parecia, tinha até aqueles assovios. Quando o vento é forte, não tem até uns assovios. Aquele vento, gente, eu falei, o que está acontecendo aqui na igreja? E eu olhei, saí do lado de fora, mas era lá dentro. Eu fiquei todo arrepiado. Era o vento do Espírito de Deus. Mas, pode aplaudir já que eu... Glória a Deus, fica aplaudindo. Mas eu não posso chegar aqui e dizer que tem que acontecer todas as vezes. Não tem. Não é padrão bíblico. Eu já vi gente cair pelo chão, gente se prostrar pelo chão, gente chorar demais, gente rir, gente saltar de alegria, gente cantar na manifestação do Espírito. Já vi tudo isso. Mas não posso garantir que isso vai acontecer com qualquer de vocês. Agora, uma coisa é padrão: o falar em uma outra língua. Como assim? A pessoa está orando e sem que ele planeje, sem que ele prepare, nada disso. De repente tem palavras diferentes, estranhas, que ele não conhece, que ele pessoalmente não sabe o significado de uma só daquelas palavras, e aquelas palavras ficam dominando a sua mente. Normalmente, quando ele abre a boca, ele fala, meu Deus, o que é isso? Que palavras é essa? Eu vou falar. E ele abre a boca e começa a falar aquelas palavras. Então o fluir do Espírito vem de uma forma tremenda, e é aquela hora que ele é batizado no Espírito de Deus. Oh, glória! Você está entendendo isso? Amém? Agora, o resto, meu irmão, é com você. Se você não crê, nem Deus pode fazer alguma coisa por você. Ele não vai te batizar se você não crê. Se você se acha digno, você não crê. Se é por mérito, não é pela fé. Se é por obras, não é pela fé. Se você não busca, se você não se entrega, não se joga nos braços do Senhor em oração, o Senhor não vai poder te batizar. Se você não faz como Atos, capítulo de número 1, que nós acabamos, 14, perseverar unânime em oração, perseverar em oração, ou seja, não parar de orar, continuar orando, insistir em oração.
Porque você pode ser batizado hoje aqui, pode ser batizado em casa, pode ser batizado no trabalho, ou no culto da semana, ou no culto de mulheres, ou qualquer outro, mas persevere buscando o Senhor. Saiba o que você quer, saiba o que é a vontade de Deus, sabe que é plano, é projeto de Deus para a sua vida. Ele lhe dá o Espírito Santo. Diga glória a Deus, coloque de pé no seu lugar. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Feche os olhos. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. A palavra diz que às vezes não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entre na presença de Deus em oração agora. Entre na presença de Deus agora com o coração quebrantado. Se entregue completamente. Dê glória, dê aleluia. Declare o seu amor. Declare o seu coração sincero diante de Deus. E você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida agora. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Estou pedindo, oh Deus sabe o que estou sentindo. Meu coração está ferido. Mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Senhor, só Deus sabe que estou sentindo. Senhor é bendito e maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Chegue na presença de Deus agora, igreja. Abra sua boca para exaltar, para glorificar. Vai dizendo aleluia, glória, aleluia. Vai dizendo, Senhor, eu creio, eu quero, Senhor. É projeto de Deus, é plano de Deus, dado do Espírito, o batismo do Espírito sobre a sua vida. É projeto de Deus, dado do Espírito Santo sobre a igreja, dado poder para a igreja. É projeto de Deus que a igreja experimente a plenitude do Espírito de Deus. Então, igreja, experimente agora, vai exaltando, vai glorificando, creia, porque é pela fé, não é por méritos pessoais, não é porque você é digno, porque você merece, mas é porque Deus tem planos, é porque Deus esconde os apelos de fé. Oh, glória a Deus, se Deus quer fala mistérios com Deus, fala mistérios com o Senhor, fala na língua dos anjos
Cristo. Glória, 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 glória. É você e Deus, é você e o Senhor, é você e o Pai Todo-Poderoso. Entre na profunda intimidade com Ele, entre em profunda intimidade. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Senhor. Senhor maravilhoso, é seu prazer dar o Espírito, é sua alegria dar o batismo do Espírito, é seu propósito dar o Espírito Santo para aquele que crê. Glórias, glórias a ti, Pai maravilhoso, glórias a ti, Rei maravilhoso, Deus eterno em quem eu sirvo, em quem eu confio. A tua igreja precisa, a igreja precisa muito, Senhor, deste poder, porque o mundo que está nas trevas, o mundo que jaz no maligno, o mundo que é o campo que está branco para a colheita, branco para a ceifa, precisa, meu Deus, de mais obreiros para a seara, mais homens e mulheres cheios da autoridade, cheios da plenitude do teu Espírito, cheios do teu poder, da sua unção. Glória, 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 glória. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, só o Senhor é o eterno Deus. Não há outro além de ti, Senhor, não há outro além do meu reino, do meu Deus. Oh, Pai maravilhoso, e para esta colheita o Senhor precisa levantar pessoas cheias do teu Espírito, transbordantes do teu Espírito, com a coragem, a ousadia, o poder do teu Espírito Santo para testemunhar. Glória, 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 Senhor. Glória, Senhor. O mundo precisa de uma igreja forte. O mundo, Senhor, precisa de uma igreja corajosa, de uma igreja ousada. O mundo precisa de células, células transbordantes de unção, células transbordantes de poder. O mundo precisa de células, ó Deus, cheias do poder do teu Espírito, lideradas por gente cheia do Espírito, corajosas, ousadas, que façam, Senhor, o propósito de Deus tornar realidade. Deus, em nome de Cristo, levanta cheio do Espírito, gente cheia do Espírito, gente, Senhor, para liderar, líderes transbordantes, líderes ungidos, líderes cheios da unção, líderes de células que vão fazer a diferença, em nome de Jesus, em nome de Cristo. Oh, glória ao teu santo nome, Senhor. Glória ao teu santo nome. Diga aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é santo, é tremendo, é maravilhoso. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Igreja amada, como eu disse, persevere. Atos 1,14. Persevere unânime em oração. Persevere em oração. Unânimes, quer dizer, todos nós, em oração. O batismo, o povo de Deus, discípulos, estavam unânimes em oração. Mas eles não sabiam quando seriam batizados, mas continuaram até que chegou a hora. Continue em oração em casa, continue em oração pela rua, no trabalho, continue em espírito de oração onde quer que você esteja. Se você não é batizado, você será para a honra e glória de Jesus. Persevere em nome de Cristo. Levante a mão direita. Senhor maravilhoso, estamos encerrando este culto de adoração ao Senhor. Estamos voltando para os nossos lares, casas e rotinas do dia a dia. Senhor, e se um homem maligno se levantar contra nós, de cruel, o inimigo das nossas almas, o valente, aquele que ruge como leão,
procurando a quem ele possa tragar. Mesmo meu Deus e meu Pai, que ele se levante, tentando trazer o terror noturno, ou a seta que voa de dia, ou a peste que se propaga na escuridão, ou a mortandade que assola ao meio-dia. Isto, Senhor, não fará com que o nosso ânimo se abaixe, porque temos a convicção de que o Senhor vai liberar o seu anjo com espada desembainhada para lutar as nossas lutas, para guerrear as nossas guerras e nos garantir a vitória.